Olá, eu sou Natália Cruz, instrutora do curso de maquiagem profissional, e vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre como montar um arsenal de maquiagem. Você tem que ter em mente que é necessário ter variedade de produtos, pois se o seu foco é o atendimento, você irá ter pessoas de diferentes tipos de pele, diferentes tonalidades e com diferentes problemas para se fazer correção. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre bases. Pessoas que têm peles normais, mistas, oleosas ou acneicas são pessoas que exigem um acabamento de pele mate, para que essa maquiagem dure por mais tempo e tenha uma boa cobertura para esses tipos de problemas. A primeira linha que veremos é a Studio Fix da MAC. Essa linha ela tem uma cobertura média a pesada, ideal para cobrir manchas, cobrir poros, cobrir espinhas. Como o acabamento é mate, ela dá uma durabilidade muito boa para peles que têm tendência à oleosidade. Os tons que eu mais utilizo são com fundos amarelados, ou seja, referência NC. Dentro dessas referências, as cores mais usadas são a NC15, NC20, NC25, NC30, NC35, NC40, NC45. Com essa gama de cores, você consegue atender várias tonalidades que tenham essas características de pele. Outra linha bem utilizada é a Mesh Master da MAC. Essa linha também tem uma cobertura média a pesada. Isso vai variar de acordo com a forma de aplicação. Ela é um pouco menos densa do que a que falamos anteriormente. As cores que eu mais utilizo dessa linha são a número 1, a número 1.5, a número 4, a número 6 e a número 8. Uma dica boa para você que não tem condições de adquirir tantas tonalidades é criar misturas. Nesse caso, você adquire a tonalidade mais clara da linha de escolha, a tonalidade mais escura, um tom intermediário e você pode fazer misturas para chegar na cor exata da sua cliente. Se você tem dúvidas quanto à tonalidade da sua cliente, você pode fazer um teste na própria pele dela. A região que devemos aplicar é na lateral do rosto. Por quê? Nós devemos comparar a tonalidade da base que vai fazer a cobertura de rosto com a tonalidade do pescoço e o colo da sua cliente, se a roupa que ela for utilizar for deixar à mostra essa região. Se aquela tonalidade ficar bem próxima dessas outras duas regiões, significa que é uma cor boa para sua cliente. Se a tonalidade ficar um pouquinho mais escura, ainda pode ser utilizada. Porque quando essa base está um tom acima da tonalidade da sua cliente, ela vai ter o tempo em que ela vai oxidar. É o tempo que ela demora para secar, ser absorvida pelos poros e chegar à tonalidade mais próxima da tonalidade da cliente. Então, se o tom estiver acima, pode ser utilizado. Se o tom estiver abaixo, você nunca deve utilizar, porque o efeito em foto e vídeo será de uma tonalidade ainda mais clara. Você terá aquele efeito de pele esbranquiçada, que nenhuma cliente quer. A terceira linha que vamos falar da marca MAC é a Face & Body. Essa linha é uma linha de cobertura leve a média. Esse tipo de cobertura é ideal para pessoas maduras ou pessoas que tenham a pele ressecada. Além dela ter uma cobertura mais leve, o efeito que ela dá na pele é de uma pele um pouco mais iluminada, diferente das outras coberturas, que eram mate. As bases mais densas costumam acumular em peles que estão dessa forma, principalmente na região da área dos olhos, onde a gente encontra mais vincos em pessoas mais maduras. As tonalidades mais utilizadas são N1, N3 e N5.
Eu tenho menos quantidade de cores dessa linha, então eu faço aquelas misturas que eu falei anteriormente. Muitas alunas me pedem referências de base que também tenham a mesma qualidade das bases da MAC, porém um preço mais em conta. Eu testei algumas e vou falar para vocês a minha impressão a respeito de cada uma delas. A base da Mary Kay, a Time Wise de acabamento mate, tem uma cobertura bem parecida com a Matte Master da MAC. A durabilidade dela também é equivalente. Outra base que eu testei é a da marca Ruby Rose. Apesar da sua origem chinesa, ela tem um ótimo acabamento, uma ótima cobertura. Ela é mate, ou seja, extremamente seca, e ela deve ser utilizada somente em pessoas de pele oleosa, mista e acneico, assim como a da Mary Kay. Além dessas bases de cobertura média a pesada que eu experimentei, eu encontrei uma base também que tem um preço super em conta, que é da Maybelline, da linha Fit Me. Nesse caso, essa base ela tem uma cobertura mais leve, de leve a média, e o acabamento dela não é tão mate, não é tão fosco quanto as anteriores. Ou seja, é uma base que eu recomendo para peles normais, a secas ou que tenha tendência a craquelar. Como eu não tenho uma quantidade muito grande de tonalidades para passar como referência para vocês, vocês podem ter em mente aquela mesma regrinha que eu falei anteriormente. Escolha sempre a tonalidade mais clara, a tonalidade mais escura e pelo menos 3 tons intermediários. Porque se você não tiver a tonalidade exata da cor da pele da sua cliente, você pode fazer as misturas. Na sequência, veremos coberturas com corretivos.